Os homens de Deus, grandes batalhas. Amém? Amém. Foi o que Deus falou comigo nesta madrugada. E eu quero compartilhar com os amados irmãos Atos capítulo 12. Pode ficar sentadinho, meu irmão. Pode ficar, fica à vontade. Fique bem à vontade, tá bom? Tá bom, meu pastor? Então tá bom. Amém. Eu tenho que pedir também do meu pastor, né? Porque senão ele puxa minha ideia. Vai puxar meu terno, meu paletó. Atos capítulo 12, que diz assim: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém, amados irmãos? Amém. Meus queridos, nós começamos a dizer grandes homens e grandes batalhas. E Deus, amados irmãos, Ele fez isso na vida de Moisés, um grande homem de Deus, e enfrentou grandes batalhas no Egito. Amados irmãos, também não foi diferente na vida de Nabote, a qual ele tinha uma vinha, e Acabe queria de todas as formas. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Nabote não vendeu a sua vinha, porque havia uma herança de Deus para ele. Amados irmãos, também Davi da mesma forma, ele enfrentou grandes batalhas, mas querido, grande foi a sua vitória. Nesta noite eu não sei quais são as batalhas que você tem enfrentado, mas, amados irmãos, tenha convicção que o Deus que ainda dá, amados irmãos, a permissão de acontecer várias coisas na minha e na sua vida, Ele é o mesmo Deus da providência, que, amados irmãos, Ele entra na batalha e nos dá a vitória também da mesma forma, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que naquele tempo, amados irmãos, a igreja estava sendo perseguida. E queridos e amados irmãos, como é difícil
Porque aqui eu quero também trazer a minha e a sua vida como igreja do Senhor. E porque isso, pastor Adilson? Porque nós também sofremos algumas perseguições, nós sofremos algumas aflições, nós sofremos, amados irmãos, até mesmo acusações. E eu já tive a oportunidade de passar por isso, experiências próprias. Mas, amados irmãos, tudo isso foi fazendo com que eu pudesse entender o trabalhar de Deus na minha vida. Talvez, amados irmãos, Deus esteja trabalhando na tua vida de uma forma que você não está sabendo, ou de uma forma que você não está reconhecendo, mas creia que Deus, Ele ainda está, amados irmãos, à frente de tudo, no comando de tudo, porque Ele, amados irmãos, conhece a minha vida, a sua vida, a nossa estrutura, e é por isso que nós somos o pó da terra. Sabe por quê, amados? Porque aí está a diferença, porque nós estamos ligados no alto e sublime trono da graça do Senhor, e Ele lá está assentado, ouvindo a minha e a sua oração. Aleluia, glória a Deus. A igreja estava sendo perseguida. Veja que a vontade permissiva de Deus foi que Tiago fosse morto à espada. Mas por que, pastor, Deus não fez com que isso acontecesse também na vida de Pedro? E, amados irmãos, e nós sabemos que Pedro era um grande homem de Deus, mas Deus, Ele tem os seus projetos, Deus tem os seus planos, como a minha esposa também antecipou. Os meus caminhos não são os caminhos de Deus, os nossos pensamentos também não são os pensamentos de Deus, mas Deus, Ele tem coisas maiores a realizar na minha e na sua vida. Simplesmente aguarde o Senhor agir, porque Ele é fiel, amados. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Aleluia. E, amados irmãos, e ali Herodes, ele vai se levantar contra Pedro, e ele viu, amados irmãos, que diante daquela perseguição, até mesmo da morte de Tiago, os judeus gostaram, os judeus viram que aquilo era bom, porque, amados irmãos, estava num governo que era tenebroso, era um tempo, amados irmãos, que a igreja estava sendo perseguida. E, queridos e amados irmãos, se nós formos ver também nos dias de hoje, quantas igrejas que não estão sendo perseguidas, quantos, amados irmãos, que não estão sendo perseguidos também, não somente dentro da tua casa, no seu lar, no meio da família, até mesmo no seu trabalho. Por quê? Porque você é diferente. A luz de Deus está na tua vida. É por isso em que talvez você não entenda que Deus está ao seu lado te guardando noite e dia. Sabe por quê? Porque você é luz. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos, amados irmãos, que não atiram pedras em árvores que não produzem fruto. Só atiram pedras em árvores que produzem fruto. Mas, amados irmãos, o que eu vejo é a mão de Deus trabalhando na vida de Pedro. Todos nós conhecemos a história deste homem, que foi chamado por Deus, um pescador, e que tinha, amados irmãos, dentro de si o seu caráter, uma influência forte, diante das suas determinações. Ele queria ser o primeiro de tudo, ele era aquele que estava à frente de tudo. Diante das responsabilidades, Deus perguntava e ele respondia. Até, amados irmãos, nós vemos que este mesmo Pedro, numa situação a qual Jesus, estava sendo preso, ele faz o que? Ele nega o nome do Senhor. Mas a bondade de Deus é diferente. A bondade de Deus é diferente. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Eita, palavra difícil.
amas Pedro? E pela terceira vez Jesus faz essa pergunta e Pedro entende: Senhor, tu sabes que eu lhe amo, então apacenta o meu povo. Veja, amados irmãos, que Deus vai ensinando, que Deus vai capacitando a Pedro, que Deus vai, amados irmãos, entrando nas pelejas. E, amados irmãos, nós vemos que aqui agora levanta-se Herodes e coloca Pedro numa prisão. E, queridos e amados irmãos, e veja bem que diante da importância de Pedro para Herodes, aqueles homens que dizem a palavra do Senhor, 4 quartetos de soldados para guardar um homem só. O que é isso, amados irmãos? É saber que Deus, diante das situações, Deus ainda Ele é fiel e pode tirar eu e você da prisão, que às vezes nós Aleluia, estamos. glória a Deus. Porque hoje em dia, amados irmãos, tem muitos que estão na prisão do WhatsApp, tem muitos que estão na prisão, amados irmãos, do Facebook e de outras coisas, a qual, amados irmãos, está nos cercando neste século que nós estamos vivendo. Mas naquele tempo não. E o que acontece com Herodes? Guarda Pedro na prisão. E, amados irmãos, e aqui eu começo a ver que diante da situação a qual Pedro estava, Herodes não pôde de forma nenhuma impedir a oração da igreja. O que eu aprendo, amados irmãos, é que quando a igreja se coloca de joelho, pode vir a situação que vier, mas Deus está com ela, Deus está guardando ela, Deus, amados irmãos, está com as mãos estendidas para ouvir e guardar, amados irmãos, o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Herodes até mesmo colocou Pedro na prisão, mas ele não pôde impedir a oração da igreja por Pedro. Glória a Deus. Veja, amados irmãos, que a oração é um instrumento poderoso e valioso, que hoje em dia, pastor Reinaldo, as nossas igrejas, vou falar das nossas, já não oram mais. Eu lembro, amados irmãos, eu não quero ser aqui saudosista de forma alguma, mas as nossas igrejas, quando nós chegávamos à igreja, não precisava falar nada não, era só entrar e o povo já estava orando, já estava buscando, já estava falando com Deus. Hoje, amados irmãos, muitos estão sofrendo, são raquíticos, sabe por quê? Porque não falam mais com Deus, porque já não buscam mais a Deus. E se nós olharmos, Deus, amados irmãos, Ele nos dá um tempo, e nós não sabemos usufruir deste tempo. Nós não sabemos, amados irmãos, mais dar valor àquilo que, queridos, um dia nós, na nossa situação, aonde nós estamos na aflição, nós recorremos a quem? A Deus em oração. E Ele, amados irmãos, estendeu as suas mãos e ouviu a nossa oração, e nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque muita gente louvou e cantou: sobrevivi, sobrevivi. Lembra do tempo da pandemia? Todo mundo estava cantando: sobrevivi, sobrevivi. E nós estamos aqui, amados irmãos. É o tempo de nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Nós não estamos numa prisão, não, amado. É Deus libertando eu e você e nos dando e nos mostrando o caminho certo para nós prosseguirmos. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que prosseguir na oração. Herodes queria impedir, mas ele não conseguiu. E, amados irmãos, e veja bem, quando um homem de Deus, ele tem a plena confiança no Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro estava como? Estava como na cadeia? Dormindo.
Se os irmãos forem ver no versículo 6, e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo. Eu quero aqui abrir um parênteses. Por que você não descansa no Senhor? Palavra glória que anda lá. O que você acha que é impossível para você é possível para Deus. Aleluia, glória a Deus. Descansa, meu amado irmão, minha amada irmã. O que Deus tem a fazer, Ele vai fazer. Aleluia. O que Deus tem a realizar, Ele vai realizar. Glória a Deus. Você não precisa se preocupar. Tudo está debaixo das mãos dEle. O controle é dele, tudo é dele, é para ele. Então não se preocupe, simplesmente descanse, como ali estava, amados irmãos, Pedro dormindo. Herodes também não pôde tirar a tranquilidade, amados irmãos, daquele que confia em Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer, lá nos Salmos 91, aleluia, todas as irmãs sabem, mas eu gosto, amados irmãos, de sempre estar abrindo a palavra do Senhor e dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então nesta noite, amados irmãos, se esconda no esconderijo de Deus. Sabe por quê? Porque Ele não mudou, Ele é o mesmo, e Ele sabe, Ele conhece, Ele entende, amados irmãos, os nossos pensamentos, Ele entende o que você está passando, e Ele diz nesta noite: descanse na minha presença, porque eu sou o Senhor e não mudei de forma alguma. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, é simplesmente descansar no Senhor. Aleluia. Porque o salmista também no capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Quem te sustenta, amados irmãos e amada irmã, é o Senhor que fez o céu e a terra. Você está preocupado, preocupada, mas descansa no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 4, amados irmãos, aleluia, versículo 8 vai dizer assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Glória a Deus. Sabe o que eu vejo aqui, amados irmãos? É Deus fazendo assim, como fez Herodes ali na vida de Pedro. Vamos dispensar, vamos colocar aqui quarteto de soldado, para que ele não possa sair, para que ele não possa de forma nenhuma ser resgatado. Mas, amados irmãos, aqui eu abro um parênteses: no descansar do Senhor, Deus está colocando ao teu lado vidas, anjos, para te guardar, para te sustentar, para direcionar os teus caminhos. Então deleita-te no Senhor, simplesmente fique em paz, amados irmãos, fique em paz. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele estava ligado em duas cadeias. Mas, amados irmãos, aí vem o sobrenatural de Deus na minha e na sua vida. Quanto menos nós esperamos, Deus ele dá um resultado. Deus ele dá um resultado positivo para a tua vida. Deus, amados irmãos, escreve com caneta de ouro, aprovando, amados irmãos, aquilo que você acha que já não tem mais jeito, que não está aprovado. Deus ele tira de baixo e coloca em cima, para mostrar a você que ele
cuida dos seus, e Ele ainda cuida dos teus pensamentos, e Ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. O que eu vejo também, amados irmãos, é que Herodes também não pôde impedir os anjos entrarem naquela cadeia. Sabe por quê, querido? Porque maior é aquele que está comigo e com você do que aquele que está lá fora. Querido, nós vemos que Deus, amados irmãos, vai mandar um anjo para que pudesse quebrar todas as algemas naquela cadeia, e amados irmãos, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Glória a Deus. Aleluia. Levanta-te depressa. O que Deus tem a fazer, irmãos, Deus tem pressa, mas nós temos que nos colocar de pé. Nós temos que nos colocar à disposição de Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ali caíram-se das mãos as cadeias. Querido, esse é o sobrenatural de Deus na minha e na sua vida. Às vezes nós nos encontramos em alguns pontos nas nossas vidas que dizemos: já não tem mais jeito, eu não consigo, eu não vou fazer. Não tem problema algum, porque o Deus que você serve, Ele está do seu lado, e Ele fala: se você não consegue, eu consigo. Se você não faz, eu faço. Se você não anda, eu ando contigo. Sabe por quê, amados irmãos? É Deus nos ensinando, é Deus nos capacitando diante das situações a qual nós, amados irmãos, nos encontramos, e diante das dificuldades nós falamos: Senhor, só Tu, e é Deus mesmo que faz isso, amados irmãos. Sabe por quê? Porque numa hora que nós mais precisamos, Deus, Ele entra com as tuas providências, e o extraordinário de Deus, amados irmãos, acontece na minha e na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Uma determinada vez, amados irmãos, lá em São Paulo, eu fui à nossa congregação sede. Eu fui levar, pastor Reinaldo, a contribuição de missão para a sede. Eu estava com um envelope com um determinado valor, e, amados irmãos, era num dia de semana. Eu falei para os irmãos: olha, faz o seguinte, vocês dirigem o culto aí, eu vou lá na sede. Tem hora que o pastor precisa dar uma fugidinha, né? O senhor precisa dar uma fugidinha, deixa os irmãos aí dar uma fugidinha. Aí, ó, filho, genro, vaza, querida, tudo aí, dá uma fugidinha, deixa com eles aí, eles se viram. E eu fui, irmãos, na nossa sede, peguei o meu carro, chegando lá, parei, desci, daqui a pouco encostou uma EcoSport vermelha do lado, perdeu, poxa, nunca perdi nada, perdi o quê? Porque lá em São Paulo é assim, né? Perdeu, até os policiais, quando vai enquadrar o figurante, né? Perdeu. Eu falei: ué, o que é isso, perdeu? Eu falei: mas isso não é comigo mesmo. Só que, amados irmãos, desceram 3 jovens. Aí 2 me conheciam, correram. Eu falei: opa, que negócio é esse? E veio que estava armado para cima de mim. Aí ele: me dá tudo que você tem aí. Eu conheço logo assim, irmãos, na mão assim. Ele falou: me dá a chave do carro. Dei. Dá a sua carteira. Dei. Dá a aliança. Dei. Dá o celular. Dei. E eu aqui assim, o dinheiro aqui em cima. Agora, e os irmãos tudo na sede, irmãos, na igreja, vendo o que estava acontecendo comigo. E eu ali.
Aí daqui a pouco eles pegaram meu carro e foram embora. Cheguei, entreguei o envelope de missão. Falei, irmãos, vai aquele envelope de missão. Pô, pastor, nós vimos tudo que ia acontecer com o senhor. E agora? Não tem problema algum. Vou ligar lá para minha esposa, para a igreja. Os irmãos vêm me buscar. E amados irmãos, liguei para a polícia. Aí a polícia, me identifiquei. Aí a polícia, o senhor quer que mande uma viatura ali buscar? Eu falei, não precisa não. Eu já pedi para um diácono me buscar. E pode ter certeza que depois eu vou aí fazer o boletim de ocorrência. E amados irmãos, nosso diácono foi me buscar. Liguei para minha esposa, não no meu celular, mas no celular do outro irmão que havia me emprestado. Falei, filha, que eu trato ela de filha, infelizmente nós não podemos mais viajar. Por quê? Roubaram tudo. Roubaram carro, carteira, celular, aliança, tudo. Meu Deus, e agora? Falei, agora eu só vou fazer um boletim de ocorrência. E amados irmãos, e antes de eu fazer um boletim de ocorrência, o ladrão pegou, abriu a minha carteira, foram embora, abriu a minha carteira, chegou lá e falou assim, vocês sabem quem vocês roubaram? Está vendo esse homem aqui, a credencial dele? Ele é o nosso pastor. Eu nunca fui pastor de ladrão, mas eles me consideraram. Esse é o nosso pastor, é daqui. Agora vocês que roubaram, sabe o que vocês vão fazer? Vai lá na igreja dele lá, vai lá na igreja. Devolve a chave do carro, devolve o carro, devolve a carteira dele, devolve a criança, devolve tudo. Amados irmãos, esse é o sobrenatural de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não entendo, você não entende, pastor, porque Tiago foi decapitado, morto e Pedro foi colocado na prisão. Eu não sei, irmãos. É a vontade permissiva de Deus. O que você tem que fazer é entender que Deus está na tua vida e Ele vai te dar vitória. Aleluia, glória a Pode Deus. passar o que passar, amados irmãos, mas Deus nos dá vitória. Aleluia, glória a E Deus. queridos e amados irmãos, mas chegando lá na igreja, o diácono que estava dirigindo o culto chamou a minha esposa, falou, irmã Sueli, ó, tem algo acontecendo aqui. O quê? O ladrão está aqui, o ladrão está aí, está devolvendo tudo. Mas como assim? O ladrão foi lá e devolveu tudo, irmão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Tudo. Deus. Aleluia. A única coisa que ele ficou foi com o meu celular e eu deu vontade de eu ir lá pegar o meu celular de volta. Vocês ficaram com tudo, mas ficaram com o meu celular, não devolver. E falando que eu era pastor deles. Mas sabe por quê, irmãos? A nossa congregação em volta fazia parte de uma comunidade. E às vezes eu ia visitar alguns irmãos que estavam lá. E por incrível que pareça, talvez eu e você, nós não conhecemos as pessoas. Mas cuidado, porque as pessoas conhecem você. E Deus conhece muito mais. E Deus conhece muito mais, amados irmãos. Eu não e nunca vou de forma alguma brincar de ser crente. Sabe por quê? Porque eu sei da onde Deus me tirou. E eu também estava, amados irmãos, numa prisão de Satanás. Mas hoje, amados irmãos, eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque eu vejo Deus em todas as coisas, em todos os momentos da minha vida. Eu vejo Deus, amados irmãos. Se eu vou fazer um exame médico, eu vejo Deus cuidando e tratando de mim como
como tratou da minha esposa também teve câncer, mas, amados irmãos, Deus tratou nos mínimos detalhes com ela, e isso, amados irmãos, não foi em hospital particular, não foi, amados irmãos, foi no SUS mesmo, lá de Botucatu. Quem tem Deus, amados irmãos, pode ser aonde for, Deus, Ele vai agir, Deus, Ele vai tratar. Às vezes nós estamos pensando, amados irmãos, que nós vamos estar em berço de ouro, rodeado de ouro. Não, amado, nós, como vaso que o pastor nos falou, Deus, Ele vai cuidar e tratar do vaso com maior carinho. Aleluia, glória a Deus. Talvez você não entenda, mas Deus, amados irmãos, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele conhece eu e você por fora. Aleluia. E, amados irmãos, e o cuidado de Deus é assim: você está na prisão, não tem problema nenhum, Pedro. O anjo, eu vou mandar o anjo aí e vai tirar você desta prisão. A palavra do Senhor vai nos dizer, amados irmãos, que aqueles soldados não viram. Sabe por quê? Porque o agir de Deus é diferente. Tem pessoas, amados irmãos, que estão ao nosso lado, e Deus está agindo e fazendo na nossa vida, e aqueles que às vezes nos cercam não estão nos vendo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel no trabalhar dele, e Ele entra na particularidade minha e sua. E, amados irmãos, as cadeias foram sendo abertas. Pedro foi saindo. Foi saindo. A palavra do Senhor vai nos dizer que as portas de ferro abriram sozinha. Ali, amados irmãos, eu quero colocar nas minhas palavras: o Senhor acionou o piloto automático daquele portão e falando: olha, o meu servo vai sair, ele sai com o anjo, vai tirando, vai abrindo, é isso que Deus faz, amado. Deus, Ele vai à frente, e querido, o cuidado de Deus para conosco, Ele é grande, amados. E Deus deu vitória àquele homem. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não mudou. Deus, Ele não mudou. E, amados irmãos, e tem um hino que eu gosto muito, que diz falar com Deus. É assim: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Aleluia. Grande é o nosso Deus. Aleluia. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Olha agora. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele
forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite. Em seu poder encontro paz. Mais uma vez. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Meus amados irmãos, fale com Deus. Fale com Deus, que tudo Ele resolve para mim e Aleluia, para glória a você. Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Glória. Que Deus possa falar mais ao coração desta igreja. E eu agradeço pelo carinho dispensado a mim, a minha esposa, a todos os obreiros, ao nosso pastor. Que Deus abençoe ricamente, irmãos. E querendo, pode deixar que eu volto, viu? Amém. Que Deus abençoe.